Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian Fakuri e hoje eu vou falar sobre tome muito cuidado com os seus sentimentos. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e procurem enviar esse vídeo para outras pessoas para abençoar a vida delas. Você é uma pessoa muito sentimental? Bom, se você for, eu já te falo para você começar a tomar muito cuidado, porque uma vida com Deus não é uma vida que você tem que ficar ouvindo muito o teu coração. Você tem que ouvir a Deus, você tem que ouvir o que Ele quer para a tua vida. Acontece que muitas vezes a gente entende o que Deus quer que a gente faça, ou porque está escrito na Bíblia, ou porque a gente sentiu, né, o Espírito Santo falando com a gente. A gente sabe direitinho o que a gente devia fazer, mas a gente não faz. E por que isso acontece? Por que a gente não faz o que a gente devia estar fazendo? Isso acontece porque muitas vezes a gente está levando os nossos sentimentos muito a sério. Só que as coisas não deviam ser assim. Provérbios 4:26 diz: pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Acontece que a gente está vivendo uma cultura que zela muito, que preza muito pelo prazer. E isso não deve ser assim, isso está errado. Daí a gente ouve umas frases absurdas, tipo, o que importa é que você está feliz. Não, o que importa não é que você está feliz. O que importa é que você está fazendo a vontade de Deus. Porque se você ficar se baseando na tua felicidade atual, sabe o que vai acontecer? Acontece que você não sabe o que é melhor para a tua vida. Quem sabe o que é melhor para a tua vida é Deus. E se você não estiver fazendo a vontade dele na tua vida, pode até ser que a curto prazo a coisa seja divertidíssima, seja ótimo, mas a longo, às vezes médio e longo prazo, isso vai ser péssimo para você. Deus é perfeito, a gente não é. Deus é nosso Pai e Ele é perfeito, então Ele sabe exatamente o que é melhor para a gente. Tem uma outra frase que diz o seguinte: se te faz feliz, então não é errado. Não? A Bíblia fala para a gente basear absolutamente todas as nossas atitudes na palavra de Deus, no que Deus quer, na vontade dEle. 1 João 2,17 diz: e o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Mas como que você vai ter as suas vontades baseadas na vontade de Deus se você só faz o que você está sentindo? Se você baseia tudo nos teus sentimentos? Mas quando isso acontece, tudo vira uma bagunça, porque cada hora você está sentindo uma coisa. Então, quando você está empolgado, as coisas são ótimas, você acha tudo ótimo. Quando você está triste, as coisas são péssimas, você acha tudo péssimo. Quando você está de bom humor, você trata todo mundo bem. Quando você está de mau humor, você trata todo mundo mal. As coisas não podem ser assim. Provérbios 25:28 diz: quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Na época de Jesus, as cidades elas eram todas muradas, era tipo como se fosse um condomínio hoje. Esses muros eram super largos, eram assim de metros e metros. E o que acontecia? Por que eles faziam isso? Acontecia que se não tivesse muro, eles podiam ser saqueados, roubados, invadidos. Então tudo tinha muro. E é assim, a gente fica como se a gente não tivesse muro, uma cidade sem muro, quer dizer, completamente desprotegido, porque você está à mercê dos seus sentimentos. A gente não deve ficar à mercê dos nossos sentimentos, a gente deve ficar à mercê do que Deus diz para a gente fazer. Se você se irrita com facilidade, você vai ter muita dificuldade de ter sucesso em qualquer coisa que você for fazer na tua vida. E além disso, você ainda pode acabar machucando as pessoas. A palavra diz para a gente não se basear nas nossas emoções. Em Jeremias 17:9 diz: quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. E daí você se pergunta, mas será que eu não devo ouvir nada, nenhuma das emoções? Nada? Nenhum sentimento? Não. Tem alguns pouquíssimos sentimentos que você deve dar ouvidos. E eu vou te falar quais são. O primeiro dos sentimentos que a gente deve dar total ouvidos, que a gente deve realmente assim obedecê-lo, é o amor. E quando eu digo amor, eu estou falando do amor ágape, aquele amor de caridade. É aquele sentimento ardido que a gente sente no nosso coração quando a gente tem vontade de ajudar alguém. Isso é uma coisa que você pode ouvir livremente, isso agrada muito a Deus. Então, esse é um sentimento que quando você sentir, ouça mesmo, você pode fazer exatamente o que ele está falando. 1 Coríntios
13, 1, 2, 3, que são versículos que eu amo. Dizem o seguinte: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino, ou seja, blém, blém, na verdade não vale para nada. E daí o segundo diz: poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse amor, eu não seria nada. E o 3 diz: poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Então é isso, o amor é tudo. E sem ele, por mais que você tá lá, se jogou no fogo, doou tudo que você tem, se não tiver amor, não é que vale 10%, nem 20%, 50%, vai alguma coisinha. Não vale nada. Outro sentimento que você pode ouvir também com bastante tranquilidade, livremente, é a confiança em Deus. Então, a confiança em Deus, eu estou falando só em Deus, essa é muito importante, essa você pode ouvir com toda tranquilidade. Salmo 37:5 diz o seguinte: põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Então é nele, é só nele. E ele, você pode colocar toda a sua vida nas mãos dele, que ele vai te ajudar, que ele vai estar te protegendo. Outro sentimento importante, e esse sim a gente pode também dar ouvidos, é o temor a Deus. A gente não deve temer nada na vida. Deus não quer que a gente tenha uma coisa, lógico, se você vê um leão vindo na tua direção, é óbvio que você deve temer, mas Deus não quer que a gente vive uma vida de medo, uma vida que você vive temendo a tudo e a todos. Ele realmente não quer. Dizem que tem 365 versículos que falam que Deus não tema, não temerás. Eu nunca contei, então eu não posso te dar certeza, mas dizem que é um para cada dia do ano. Mas realmente isso não agrada a Deus, o temor. Mas o temor a Ele, isso você deve fazer. Você deve temer a Deus. Salmo 111:10 diz: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem aos seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado para sempre. É isso. A Ele, quer dizer, se você quer ser sábio, você primeiro começa já temendo a Deus. E o quarto sentimento que você deve ouvir é a alegria. Deus é nosso Pai, Ele quer que a gente esteja sempre alegre. Então, isso é uma coisa que você pode ouvir. Quando você sentir alegria, Ele quer que a gente esteja alegre o tempo inteiro. Seja uma pessoa alegre, isso é muito bom e isso agrada muito a Deus. Filipenses 4:4 diz: tenham sempre alegria unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Então, realmente é uma coisa que alegra muito a Deus, que agrada muito a Deus, a nossa alegria. Dá ouvidos para qualquer outro sentimento que não sejam esses que eu falei, isso vai te dar grandes problemas na sua vida. Então, realmente, não dê ouvido para os outros. Só dê ouvido para esses 4 que eu falei. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e procurem enviar esse vídeo para outras pessoas para abençoar a vida das outras pessoas. Até a próxima!